porque... Bom, porque a gente quer acabar, né? Exatamente, chegou no ponto o curso de... Calma. A gente quer fazer a atividade agora em sala de aula também. Vamos ver se dá tempo. Seção 2.2, programação não linear. O senhor trabalha para sexta, né? Sexta tem que lançar nota, né? Ah, tá. Vai fazer o processo. Ah, sim, o senhor quer que a gente faça um milagre. Não, De amanhã é calma. Vamos tentar fazer hoje, daqui a pouco. Vamos. Vamos lá, então vamos rapidão. Ó, introdução à programação não linear. Vocês já sabem que programação não linear é a programação... Desse jeito também não. Bom, às vezes a gente gosta mais da programação linear, porque todas as funções, todas as restrições são lineares. Só que acontece na vida real, provavelmente, as coisas não serão lineares. Em muitos casos a gente consegue linearizar, mas provavelmente não. E aí você vai ter que trabalhar com a programação não linear, que é essa coisa aqui. Porque o nosso mundo não é feito de linhas retas e coisas retas como os Estados Unidos, né? A terra é plana. Certo? Quando você quer calcular a área do estado brasileiro, não tem como usar base vezes a altura. Não é o Wyoming, que é quadradinho. Colorado, né? Colorado é quadradinho? Mas no Brasil, você quer calcular a área do Goiás? No Goiás nem Do Minas Gerais? Ou seja, na vida real, provavelmente as coisas não serão quadradinhas, né? Na verdade, nem o Wyoming é, porque ele está sobre a Terra e a Terra é uma esfera, então nem ele não é quadradinho. Ou seja, então provavelmente seus problemas terão alguma não linearidade. E é esse tipo de coisa que a gente quer falar aqui, de não linearidade, provavelmente vai ser mais comum do que linearidade. Certo? Genericamente, a forma de um problema de programação não linear é maximizar uma função objetivo sujeita a restrições. Mesma coisa que vocês já sabiam, só que agora existe alguma não linearidade aí nessa história aí, certo? Pelo menos uma das equações pode ser a objetivo ou qualquer uma das restrições, mas pelo menos uma é não linear. Olha aqui um exemplo de não linearidade aqui embaixo, aqui, ó. Vocês estão vendo onde está a não linearidade dessa função? Aqui, ó, x1 quadrado, né? x1 quadrado é não linearidade. Essa multiplicação aqui também de dois estados aqui, né, também leva a uma não linearidade, tá? Isso aqui é um exemplo de função não linear, tá? Vamos ver se nós temos outro exemplo aqui, olha aqui. Maximizar. A Bhaskara, então, ela não é linear, nem. Não é linear, até porque a fórmula de Bhaskara remete à função do segundo grau. Então. Aqui, ó, raiz de um negócio aqui. Já é não linearidade. Tem raiz, não é linear. E como se não bastasse, aqui tem outra não linearidade. Esse e elevado a x1 aqui, que é um exponencial. Né? Não linear também, né? O restante não tem problema. É esse e a própria função objetivo ali, que são não lineares. Outro exemplo, esse aqui, vamos ver qual que é o problema aqui. Opa, tem um x quadrado aqui, ó, que é não linear. O que mais que nós temos de não linear aqui? Uma raiz. Tem um logaritmo aqui? Tem um logaritmo aqui, verdade. É max de log. Logaritmo também não é linear. Quando você multiplica as variáveis aqui, também te leva a não linearidade. Só uma perguntinha da prova que seria bom, falar qual que não é linear. Colocar um monte de equação. Você vai ter que identificar ali o que é linear e o que não é, né? Problemas de programação não linear, que apresentam somente uma ou duas variáveis, podem ser solucionados graficamente. É o mesmo que acontecia com a programação linear, né? O método gráfico, né? Se tivesse no máximo duas variáveis, você desenhava as restas e via a região factível. Aqui também é possível para não linear. Só que não serão retas, né? Você não vai ter um triângulo, aí lá no vértice do triângulo está a solução ótima. Não vai ser exatamente isso, porque aqui você pode ter talvez uma elipse, alguma coisa assim, né? E não necessariamente vai estar no vértice, tá? Mas a gente pode fazer. Eu acho que eu tenho um probleminha aqui, ó. Olha esse problema aqui. É não linear porque, ó, aqui um x quadrado. Na verdade, essa equação aqui, para quem conhece um pouquinho de matemática, de geometria analítica, é uma elipse.
Essa restrição é uma elipse. Está dizendo que meus pontos têm que estar dentro dessa elipse aí. O nosso professor de geometria. Elipse é quase a esfera achatada. Você está confundindo, eu acho, com a hipérbole. A elipse é a esfera achatada, a órbita dos planetas e assim por diante. E tem também retas aqui, né? x1 menor ou igual a 3 e x1 e x2 maior ou igual a 0, são retas. A função objetiva é linear, não tem problema nenhum com ela, né? O problema é essa elipse aqui. Então vamos ver graficamente como ficaria. Ó, essa aqui seria a elipse em questão. As retas é essa daqui, x menor que 3, x1 menor que 3, x1 maior que 0 e x2 maior que 0. E tem que estar dentro da elipse. Então a elipse, então essa zona escura é a zona factível, né? De possíveis soluções para esse problema. Na programação linear, a solução ficava sempre sobre um vértice, né? Mas aqui não vai acontecer isso, ela não vai estar aqui ou aqui, na verdade ela vai estar sobre a borda, mas num outro ponto, tá? E tá bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Isso. Ali sobre a borda ali. Solução ótima nesse caso aí, 1,83 e 3,44. Esse problema aí dá para fazer a solução gráfica, porque ele só tem duas variáveis, certo? Senão não seria possível. Vocês já pegaram a ideia, né? Tem uma não linearidade, então é não linear. Também na vértice ali. Isso. Não é no vértice. Vértice, tem quase na... Fica sobre a borda da elipse, mas não fica no vértice. O vértice seria aqui, ó, né? Ou aqui, ó, seria outro vértice. Né? Aqui não é vértice. Ela fica encostando já naquela... Isso. Os problemas de programação linear, vocês aprenderam a resolver com o simplex. O simplex. Mas não dá para aplicar um único método para programação não linear, tá? Então, na programação linear, você resolvia qualquer coisa com o método simplex. Qualquer uma. No simplex seria dos quadradinhos, né? Quadradinho? O que é quadradinho? Excel. É o que a gente fez no manual também. Ah, pode ser. O simplex é aquele que você fica atualizando a tabelinha. Nossa, que delícia aquela A lá, gente hein? fazer em cruz, assim. Cruz. Mais 5 horas pra fazer uma prova, jogar tudo fora e falar, tá dando certo, vai caçar a folha que você tinha rasgado. Nossa, deu trabalho, hein? Pronto. Uma questão. Uma pergunta. Você tá doido? Também já fiz essa disciplina. Não, tem que ser muito mal de coração. E programação linear não tem um método como o simplex, Não? que resolve tudo. Não tem. Você vai ter que dividir os problemas em alguns problemas específicos. Esse aqui dá para resolver de tal maneira, aquele outro dá para resolver de outra maneira e assim por diante. Pra você Inclusive, chegar numa solução uma boa, maneira, quando não tem restrições, é usar cálculo diferencial integral. Legal. Cálculo diferencial integral. Aí, ó. Você já sabe dessa matéria, né? Aí, pra você. Vou fazer. Boa sorte. Já volto só um pouquinho. Inclusive, ela vai escrever um TCC fazendo estágio e o próprio 3. Tá com 2 e 3? Aham, beleza. Tá fazendo interativo? Vamos lá. Programação irrestrita com uma única variável. Uma única variável. Se você tem uma única variável, então, e ela é irrestrita, quer dizer o que irrestrita? Que não tem restrições, né? Ó, como o nome sugere, problemas de otimização irrestritas não apresentam restrições. Você não tem restrições, só tem que maximizar e você só tem... Minimizar. Então você vai usar o cálculo diferencial aí, né? Vai calcular a derivada da sua função quando ela é zero. Você se lembra, ó? Você deu o gráfico lá, ele sobe, por exemplo, função lucro. O bichão sobe, depois desce. Você deriva no momento que der zero, você sabe que é o ponto de máximo ou mínimo, né? Se ele subiu e depois desceu, então é o ponto de máximo. Outro ponto de máximo ali é o cálculo diferencial integral. Quando a derivada é zero, você tem um ponto crítico, né? Pode ser um ponto de máximo ou de mínimo. Vai depender aí da sua aplicação, né? Você quer lucro, que é o ponto de máximo. Custo, você quer o mínimo. Isso aí depende de ser irrestrita, certo?
É aqui com uma única variável, você pode ter múltiplas variáveis, que aí é o cálculo diferente. Aqui é o cálculo diferencial integral 1, Que é a derivada. que é quando você tem uma única variável. Sua função é tipo x ao quadrado mais 2x mais 3, né? E aqui, ó, quando você tem múltiplas variáveis, que é o cálculo 3, eu acho, se eu não me engano, né? Enfim, quando você tem funções de várias variáveis, né? Tipo 2x mais y quadrado mais 3y, cálculo de várias variáveis. As derivadas parciais têm que ser iguais a zero. Certo? As derivadas parciais têm que ser iguais a zero. Aí tinha um negócio de matriz esse ano, não sei se você lembra disso. Enfim. Tá? Então aqui, programação restrita com múltiplas variáveis, né? Significa que as derivadas parciais têm que ser nulas. Tem umas regrinhas aqui, né? Se n é par, que é esse valor aqui, então a derivada parcial, positiva, você tem os valores de máximo, mínimo e hipótese de inflexão. Vocês vão no livro de cálculo, tem um capítulo lá, máximos e mínimos, todo livro de cálculo tem. Para as funções de uma única variável, você deriva, se a derivada for igual a zero, naquele ponto, significa que você tem um ponto crítico. Você não sabe se é máximo ou mínimo, sabe que é um ponto crítico. Aí você tem que calcular a segunda derivada. Se ela for maior que zero, se eu não me engano, é ponto de mínimo. Se for menor que zero, é ponto de máximo. Acho que a regra é assim. E se for igual a zero, significa que você não sabe. No sisteminha lá, você joga aquele sistema que você joga a função e resolve, né? Não sei. Não sei o que você está falando. O professor falava, se você escrever aqui... A gente fez uma aula disso, não fez? Era aquele. É MATLAB? Não, MATLAB não. Não, MATLAB ninguém é gráfico. Não é. Ai, gente. Tem Não, um não sei. nome no site. É o meta. Não lembro. Wolfram? Isso! Ele escreve Mas ele só dá e ele faz solução. Se você quiser. Não, mas isso aqui lá na disciplina de cálculo a gente fazia no braço. Lá na disciplina de cálculo você faz limites, derivadas e lá no finalzinho, aplicações de derivadas, um é encontrar máximos e mínimos. Faz no braço mesmo. Você deriva. Significa que isso a gente precisa muito no braço, né, Igual. professor? Isso que eu deveria Não. dizer. Não. E se for várias variáveis, então, as derivadas parciais têm que ser zero e aí você tem que fazer a matriz esse ano. Ver se ela é maior que zero, plá. Enfim. Derivadas segundas, né? De enésima ordem. Enfim. Não. Não, Passei tudo, meu filho. você passou, Que mas isso... distante. no cálculo 2. Algum dois Só eu também? fiquei exame? Não, eu fiquei também. Mas, pô, metade da sala. Mas Aí, todo mundo falou. aí mais da quando eu- metade. Eu fiz o cursinal, eu passei os dois. Era eu quando passei. nós escreve, né? Falou, se ele tinha professor de continuar a aula, pra gente ver. Eu nunca peguei exame de cálculo, não. Vamos ali. Programação restrita. Programação restrita é quando você tem restrições. Certo? Você tem que maximizar ou minimizar alguma coisa, mas você tem restrições. Bom, e aí não dá mais para usar só a ideia do cálculo, né? Aí nós temos as programações quadrática, conva e convexa, que são problemas típicos de programação não linear, com restrições e serão utilizadas na próxima sessão dessa unidade. Tem um método de Kruskal-Tucker, não sei como é que se lê isso, tá? Para verificar se um ponto é ótimo, né? Certo? Então você pega um problema como esse aqui, maximizar uma função, sujeitar uma série de restrições, e aí a gente vai fazer algumas condições para ver se um ponto é ótimo, né? Essas condições aqui do KKT, que é o Kruskal-Tucker, sei lá como é que fala assim. Certo? Então você faz aqui a derivada parcial, menos isso aqui, faz tudo isso aqui. Eu não gostei não, professor, só pra deixar bem claro esses aulas de cálculo. Só pra deixar bem claro, minhas aulas de cálculo foi na época da pandemia e eu tô com interativa, então você sabe como é que foi, né? Então, condição 1, a derivada parcial da variável j menos a somatória, tem essas lambda aqui, né? Lambda 1 e lambda 2 são constantes, certo?
que são a somatória de 1 até M, da derivada de G. Quem que é G? Ó, G são as restrições. G são as restrições, todas as restrições, de 1 até M, né? Então você faz a derivada da função objetivo menos a derivada das funções. Tem que ser menor ou igual a 0. Aí vai para a condição 2. Enfim, não vou ficar perdendo tempo isso aqui não, porque vocês provavelmente vão colocar isso aqui em algum tipo de programa e o programa vai calcular para vocês. Dizer, entendeu? A gente joga lá e dá o resultado. Isso, o programa que você joga lá e dá o resultado. Ainda bem que a gente é uma cenário da tecnologia, né? Mas tem que saber escrever lá no O programa. livro tem que escrever. Tem que saber falar programa o que é para fazer. Ele não... Você tem que fazer esse programa, não é certinho. certo. Você tem que colocar certinho. Então, o novo dilema da humanidade é o seguinte: agora você não precisa mais saber o que falar programa. Por causa da inteligência artificial, o programa aprende. Mas você ainda tem que programar a inteligência artificial. São muitas as aplicações da programação não linear. A seguir temos alguns exemplos. Deixa eu ver quais são os exemplos. Exemplo de problemas de elasticidade de preços de demanda. Isso aqui é uma coisa interessante. Existe em economia um conceito conhecido como lei geral da demanda, que de forma resumida descreve a relação inversa entre o preço praticado no mercado e a quantidade de demanda. Se a demanda é alta, se a demanda é baixa, né, isso aí vai determinar o preço, certo? Essa daqui seria uma aplicação da programação não linear, né? E a função que vai descrever essa elasticidade não vai ser linear, né? Porque, na verdade, como é uma proporção, uma relação inversa, então, na verdade, você vai ter uma função desse tipo aqui, ó, né? Não linear, certo? Esse é um exemplo. Outro exemplo seria problemas envolvendo custos marginais, né? O custo marginal é definido como o acréscimo do custo total quando se fabrica a unidade do produto, né? Eles afetam diretamente o custo de fabricação e o que? Também são não linear, né? Você pode imaginar ali que a empresa esteja atuando em sua capacidade máxima, né? Nessa situação, os custos de fabricação sofrem apenas pequenas variações. Nesse caso, seria uma outra situação de programação não linear. Tá bom? Já? Não. Continuamos com programação não linear, mas é a unidade 3. Na sessão anterior, compreendemos que os modelos dos programas de programação não demonstram funções não lineares. Tá? E daí? E daí? Daí digo eu. Na sessão, finalizaremos. Daí também? Mas será que eu já coloquei Excel aqui? Acho que ainda não. Tá. Aqui a gente vai falar um pouquinho de programação convexa, côncava e quadrática, né? Que também são conceitos de cálculo diferencial integral também. Também são aplicações de derivadas também. E limites. Você diz quando o gráfico da função é côncavo, quando é convexo, quando é quadrático. Tá. Uma função é dita convexa se ela obedecer essa condição aqui. Tá, não vamos ficar perdendo tempo não, depois eu vou mostrar um desenho aqui. Cadê? Opa! Para todo, né, o A ao contrário. Cadê o A ao contrário? Aqui? Para todo x2 pertencente a x. Para todo. Para tudo. Né? Na verdade, a função convexa vai ter essa cara aqui, a função côncava vai ter essa cara aqui, e essa última aqui não é nem côncava e nem convexa, certo? Se uma reta cruzar o gráfico em 2 pontos e o ponto de inflexão, né, o ponto onde a curva muda de sentido, ficar abaixo da reta, a gente diz que ela é convexa. Se ficar acima, a gente diz que é côncava. Se tiver um acima e um abaixo, não é côncava e nem convexa. Essa é a explicação do significado das palavras convexa, côncava, né? É possível determinar se uma função com somente uma variável é convexa ou côncava em um conjunto convexo S por meio do cálculo diferencial integral, usando a segunda derivada. Essa daqui, ó.
E aí, de novo, você tem um monte de teste lá para fazer. Se a segunda derivada é maior ou igual a zero, é uma função convexa no conjunto S. Se a segunda derivada é maior que zero, então ela é estritamente convexa. Se a segunda derivada é menor ou igual a zero, é uma função côncava. Se a segunda derivada é menor que zero, é uma função estritamente côncava, né? Ou seja, você tem que pegar a função, calcular a segunda derivada, e aí você vai responder. Essa função aqui, ela é côncava ou convexa, ou nenhuma das duas? Né? Então você vai calcular a segunda derivada dessa função. Vocês ainda se lembram de derivadas? A derivada da constante dá zero, e aqui no 10x ao quadrado, 2 passa multiplicando, fica 20x, né? 20x. 20x é a primeira derivada, né? Ah, é quando você faz um negocinho. Ah, tá. Deu uma pipoca. Ah, lembrei. Lembrou, né? Estourou. Ó, então a primeira derivada Não levo, não. vai ser 20x. É, porque eu vou lá pra frente. Só que a segunda derivada vai ser o quê? Vai ser X. Vai ser 20 a segunda Ah, vai ser derivada. 20, é, você tira o X. A segunda derivada é Tá ligado? 20. Os 10x É, por causa que eu tinha- ali tem um, né? Aí, vamos lá. E aí você só tem que analisar. 20 é maior que zero, certo? Então a gente está falando de uma função estritamente convexa. Certo? Então é uma função estritamente convexa. Vai ser assim, então. Certo? Ó, esse teste aqui. entendi o que é Aqui, ó. complexo. Se a segunda derivada é maior que zero, Tá, mas o 20 tá onde? 20 é maior que zero, não é? Sim. Então, se a segunda derivada é maior que zero, então é uma função estritamente convexa. Ah, tem essas regrinhas. Ó, convexa é essa primeira aqui, ó. Tá. Essa primeira. Nem conta, nem conta. Deixa eu ver. Não, você chega e conversa com a segunda. A segunda é côncava. A primeira é convexa, né? A segunda derivada é maior que zero. Esse aqui. Os espelhos côncavos e convexos. Terror do vestibular. Não, só pra mim fazer uns. Tá. Te manda pra fora embaixo que me dá essa. Isso, só pra... Um espelho? Pois é, eu não tô sabendo identificar a teoria dele. Convexo, não, necessariamente nessa ordem. Geralmente eu só vejo espelho reto. Ontem, em ônibus, tem em loja. No mercadinho, pra ver todo mundo tá roubando, o espelho Sabe, você é. coloca na quina, assim, Tipo, redondo. Ah, que você fica meio. Espelho. É. Entendi. Por isso que fica lá em cima. Mas eu li esses tempos que o do carro ele é. O retrovisor não. Porque ele até dá uma falsa impressão da distância Da do. visão ali. Ele, a câmera de ré também. Tá É, a vendo? câmera de ré, eu acho. Nossa, Não sei, você olha no carro no espelho aqui em cima, parece que o carro tá mais perto. Você olha lá no retrovisor, parece que tá mais longe. Aí você confia no seu potencial e bate. Sim. Porque tem uma relação aí física, né? Matemática, na verdade, que dá para você determinar a distância. Sim, quando você bate, aí o tempo do barulho determina da distância. Você usar o freio. Quase instantâneo. inclusive. É tipo assim, eu vou confiar totalmente na câmera de ré. Estacionei super perto. Agora, e se a função tiver mais de uma variável? Se tiver só uma, você só olha a segunda derivada. Bom, se tiver mais de uma variável, aí você vai se lembrar que a função tem derivadas parciais. E aí onde entra a matriz hessiana, né? Hessiana. Ai, Deus. Céu. Essa daqui, ó, derivada segunda de f em relação a x, derivada segunda de f em relação... Deixa eu pegar o... Derivada segunda de f em relação a x1, derivada segunda de f em relação a x2. Se fosse x e y, aqui seria x, aqui y. E aqui as derivadas mistas aqui, inclusive as duas são iguais. Você tem que calcular o determinante dessa matriz, que é a diagonal principal menos a diagonal secundária. Nossa, nesse momento eu sinto o Jean falando. Certo? Você multiplica essa, subtrai a multiplicação dessa outra aqui. E aí as suas regrinhas vai ser essa. Esse determinante é maior ou igual a zero e a segunda derivada em relação às duas são maior ou igual a zero, então a função é convexa. Se o determinante é maior que zero, as duas derivadas são maiores que zero, então a função é estritamente convexa. Se o determinante é maior ou igual a zero e as duas derivadas são menores ou iguais a zero, a função é côncava. Se o determinante é maior que zero
e as duas derivadas são menores que zero, então a função é estritamente côncava. E se o determinante é menor que zero, o que acontece? Então, vai cair na prova? Aí sim, sua conta está errada. Quer dizer que já tá errado. Exemplificando, aqui nós temos um exemplo de uma função de duas variáveis, x1 e x2, né? Então, bom, você vai ter que calcular a primeira e a segunda derivada em relação ao x, em relação a y e também as derivadas mistas, né? Aqui, a derivada em relação a x, estou falando x e y, mas na verdade aqui é x1 e x2, né? Derivada em relação a x1, derivada em relação a x2, calculadas. Depois você tem que calcular a derivada segunda, né? De segunda ordem, em relação a x1 e em relação a x2. E a derivada mista também está calculada aqui, né? Que é a derivada de segunda ordem. Você pega, por exemplo, em relação a x1 e calcula em relação a y. Ou pega de x2 e calcula em relação a... Eu estou colocando x e y, mas não é x e y, é x1 e x2. Né? As derivadas mistas. Ali que está a função de x1 e x2. Primeira x1 e outra x2. Isso. Então você calcula a derivada primeira de x1, deriva isso aqui de novo, dá a derivada segunda. Calcula isso em relação a x2, depois faz de novo em relação a x2 e a derivada segunda em relação a x2. Se você pegar a derivada primeira em relação a x1 e derivar em relação a x2, você tem a derivada mista. Acontece a mesma coisa se você pegar a derivada primeira em relação a x2 e derivar de novo em relação a x1, derivada mista. Então olha aqui, 2 e 2 e aqui 1. Quando a gente substitui na matriz hessiana, em relação a x1, em relação a x2 e as derivadas mistas que eram iguais. Calculando o determinante disso aqui, ó, vai ficar 2 vezes 2 menos 1 vezes 1. Aquele que dá 3. lá é da fórmula, não é? Qual quadrado? É 1 vezes 1. Esse 1 aqui? Lá em cima. Ó, é 1 ao quadrado. Não, mas aqui é porque é 1 vezes 1. Ah, sim. Então, É que podia ser 2 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. então vai dar 3. 3 é maior que 0, ok. Mas não é só 3 que você tem que olhar. Você tem que olhar para esse determinante que é maior que 0, mas você tem que olhar para as duas derivadas parciais, né? Se elas dão maior que As zero. duas deu Maior que zero. deu 2, as duas, que é números maiores que 0, né? Então, ela- Ou seja, então nós voltamos aqui nas regrinhas, ó. O nosso d foi maior que 0 e as duas derivadas maior que 2. A função é estritamente convexa. Essa é a conclusão. É ótimo, assim, se não precisar derivar, é ótimo. Se não precisar fazer, tá tudo certo. Só mas essa função era fácil de derivar. Não, não, faz você que eu tô achando. Se tu tá achando fácil, tu me explica, porque eu não... Não sei essa romantização Eu que não você lembro. tem do seu. Gente, mas a vida Também não lembro dessas Vocês estão se desses formando em 6 da engenharia. logística. Só você falar que ela de Saros. Saros. Não é sair? Ou sair, vai saber. Então, se você não souber falar também, eu não vou saber Mas lembrar. é sair ou Saros, professor? Açaí é Gosto, onde? gosto do freguês. Não vai tomar açaí, eu vou pedir. Pessoal, Depende do gosto de freguês. e se a função tiver mais de duas variáveis, porque se ela tiver só duas, a nossa matriz hessiana tem 4 entradas, né? Se a minha função tiver mais de duas, a minha matriz hessiana pode ficar maior. Rapaz do céu. Só você tá rindo, né? A gente tem que Certo. sorrir pra não chorar. E aí, para você calcular o determinante, ó, se ela tiver só um, é só isso. Se tiver duas, você já sabe. Multiplica cruzado. 3, a gente usa sarros. É Ou Saros. sarri. O Saros. Como que faz essa daqui, né? E se tiver mais Do do lado, que... né? Se tiver mais do que 3, usa por Tu fatores. dobra ela e daí tu faz assim. Tu dobra ela. Dobra ela. Teorema de Laplace. É, Isso aí. exato. Tem um Nossa, isso é Laplace. horrível. Que eu tive, mas não Eu lembro o nome. Eu tive isso mesmo no primeiro semestre, eu acho. Foi quando eu entrei em pânico. Pô, é verdade. Eu não sei mesmo da determinante. Só assimilem, pontos máximos e mínimos são os pontos ótimos de funções. Nas funções não lineares, são os pontos de inflexões, ou seja, ponto no qual a função muda a sua direção. Na verdade, quando a gente deriva e dá zero, a gente pode ter um ponto, a gente sempre tem um ponto crítico, pode ser um ponto máximo
um de mínimo ou um ponto onde a função muda de comportamento, né? Ela está crescendo e passa a decrescer, ou está decrescendo e passa a crescer, tá? As funções não lineares podem apresentar várias mudanças. A função linear, você lembra, o gráfico é uma reta, né? As não lineares, ela pode estar crescendo, depois muda de ideia, depois muda de novo, e assim por diante. Tá bom? Os problemas de programação não linear buscam otimizar a função objetivo e, por definição, a programação não linear possui ao menos uma função não linear. Né? Olha aí a cara. Então, um problema de função de programação não linear. É a mesma do de programação linear. A diferença é que você vai ter alguma não linearidade aí. Né? Será um modelo de programação côncava se atender àquelas condições da função ser côncava, né? For um problema de maximização, e se alguma das restrições do tipo GI de x, né, essas aqui, ó, as restrições, forem convexa, né? Programação convexa se aqui, isso, se GI menor ou igual a B for convexa, se G maior ou igual a B e for uma função côncava. Menor ou igual. Que é importante olhar. Menor ou igual for convexa, se for maior ou igual for côncava. Aqui é o contrário, menor ou igual for convexa, maior ou igual for côncava. Programação quadrática. Uma função quadrática com n variáveis, né? Pode ser descrita como a soma de todos os termos, que incluem termos blá 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 blá. Tá bom. Vamos para a parte que interessa. Vamos fazer uma perguntinha e vocês vão me responder. Já anota aí a nossa resposta e já nossa conversa. Não, vocês têm que fazer essa nota, vocês têm que fazer lá no negócio lá. Problemas de programação não linear possuem aplicações nas mais variadas áreas de atuações, desde o controle de engorda de gado, de corte, até a formação da carteira de investimento. Em ambos os exemplos, o objetivo é maximizar o ganho, seja pela venda da carne, seja pelo retorno de cada investimento da carteira. Uma característica dos problemas de programação não linear é: letra A, a função objetivo e todas as restrições são funções lineares? Não, né? Letra B, a função objetivo e todas as restrições são funções inteiras? Não. A função objetivo e todas as restrições são funções binárias? Não. Deve haver uma função não linear, seja na função objetivo ou nas restrições? Sim. É isso aí, a letra D, né? Não tem uma dúvida sobre isso. Sempre é função quadrática. Né? Não. Vamos. Exercício 2. Dada uma função não linear, a forma para se descobrir se essa função corresponde a uma função convexa, côncava ou nem convexa nem côncava é através do cálculo da segunda derivada, quando se tratar de uma função não linear, com somente uma variável da função. Essa função que está aí corresponde a qual tipo de função? Côncava, convexa, nem convexa, nem côncava. Calma aí, pessoal. Já fiz. Aham. Ah, não, tô com a cabeça fazer não. Eu não sei as regrinhas, professor, eu não notei as regras. 4. Deixa eu Anota a função que eu volto no slide das regras. Tá. Mudou 16. Anotou a função? Anota a função. Ah, não lembro qual é, não. Deu 16, senhor. É uma das três primeiras, né? Ai, a retinha. Anotou, Bianca? Ele tá anotando aqui, Sim, professor. mas o resultado eu não sei. Não, eu vou voltar lá no slide das regrinhas. Você não Como que pode. deu 16? Como Eu não sei, eu não consegui fazer. Ali, ó, só faz lá, ó. vai Coloca ficar 4 pra 4, frente, vai ficar exato, 4x, mais vai ficar 12x, mais. Não. Faz. É, vai ficar 2x. E aí, Ah, mas o o 4. lá vai ficar. O 4, em vez de ficar ao quadrado, ele vai ficar na frente Entendeu? 4 vezes. É, resolve aí, professor. Aí o próximo vai Vai ficar. ficar 12 lá no final. É isso que eu tava Ficou vendo. errado ali. Pô, começou errado. Aí na segunda derivada vai ser 4 mais 12 mais 0.
Ai, que lindo, professor Fernando Fábio. Faz muito tempo eu não vi. É isso que eu tô falando, tem um X ao cubo ali que eu tô lembrando ali. Eu preciso da segunda derivada? Mais 12x, mais 12. Vai dar na terceira, não, então não é. Calma, Bia. Mais 12. Mais 12x quadrado, mais Beleza, 12. o segundo derivado a gente já tem. Então, Agora entra nas regrinhas pra gente saber o que é. Quando eu, tem que resolver isso. se eu igualar isso aqui a zero para encontrar os pontos críticos, vai dar o quê? Ó, se eu igualar a primeira derivada a zero, vai dar trabalho. Não, vai dar trabalho mesmo. Por isso você não deve colocar isso na prova. Por isso que tem que dá um colocar trabalho. as regrinhas da aula. Oi? Não, se ela já foi maior que o negócio, ela já é Ó. vantagem. Maior que zero, menor que zero. A gente não sabe se ela é maior ou menor Eu que tenho que zero. olhar para a segunda derivada. Tem que resolver ela toda pra saber se vai. Ou como. Não, mas eu preciso encontrar o ponto crítico. Então O tem que ponto igualar zero. crítico acontece quando a derivada é igual a zero. Né? Mas eu tô falando que isso é chato. Tem que função cúbica, né? Eu acho que ele fez errado de novo. Acho que era x ao quadrado. No Quatro livro tá X, errado, era não um era quadrado, não 4x era ao dois. cubo. Teria que ser 4x ao quadrado. Acho que ele errou de novo. Não, mas difícil como É porque eu vou olhar para a segunda derivada, mas eu preciso olhar para um ponto, entendeu? Não dá para olhar para verdade. dizer que você marca zero, precisa olhar para um ponto. Eu precisaria de igualar a primeira derivada a zero. Então começa com cubo, vai ao quadrado e a gente faz a x. Então a equação cúbica, né? A equação cúbica. Deixa eu ver se eu tenho alguma ideia aqui. Eu tenho uma ideia. Relaxa. Mas se colocar no outro lá, Vamos fazer aqui algumas possibilidades. 4 x ao cubo, rapaz. Não, tá Mais certo, então. 12x igual menos 12. Já que eu já igualei a Você zero. vai gerar ali. E aqui vai ficar 4x ao quadrado. Multiplica. Não, vou simplificar ali para começar. Né? Tudo por 4. Não sei qual é a resposta, não. Tem Dá no pra livro? gente passar, ele tava muito. Sim, dá para simplificar por 4. Mas é equação cúbica, né? Equação cúbica é chato de resolver. O que é equação cúbica? Deixa eu pegar as soluções desse problema aí. Alguém faz aí no Wolfram? Tem na internet, tá ruim? Digita isso aqui é igual a zero para a gente encontrar o valor de x. Vou tentar fazer aqui na internet, tá? mas a internet também aqui é muito perto da É, a internet. gente pega o exame. Não pega nem a da Unic nem a do celular. Eu sempre tiro. X ao cubo mais 12x. Nem entra no site. Nossa, 200%, né? Que potencial, hein? Que potencial. Isso aqui é o carregador rápido. Não sei se eu falei. Aham. Eu venho na borda do O roteador. Esse roteador tá horrível. Fica lá na cantina. Ele fica por aqui. Tem um aqui e tem outro lá do outro lado. Tem uma solução muito ruim aqui. Minha solução aqui só tem uma solução real, que é x aproximadamente Meu Deus do céu. menos 0, Ou então é menor que zero. Então pode ser que seja como. não, mas esse aqui é o valor do Não. x da solução, né? Aqui a ideia seria o seguinte, seria você substituir esse x aqui, ó, para ver se esse valor é maior que 0 ou menor que 0. Nós colocamos esse x ali na função. Vai dar. É, faz esse x aqui, ó, Beleza? e aí ver se é maior, menor. Mas Sai um na. número bonitinho daí.
Não só esse número horroroso. Estranho nesse problema, né? Senhor, volta na questão. Na questão. Eu acho que lá era pra ser ao quadrado, professor mesmo. Será? Acho que é. Porque no quadrado nós já matava a charada. É, mas é a quarta que tá aí. Tenta ver se eu derivei corretamente, né? Desce um, dá lá, joga pra frente. Desce um, joga pra frente. Aqui o X sobe. O inteiro também sobe. Tá certo. Igual lá dele guardar zero. Versão quadrada usaria a fórmula de Bhaskara, né? Mas isso é um cúbico e é xarope. Olha ali, o resultado é aquele ali. Eu fiz um ó por aqui, ó. Mas vamos fazer aqui o F duas linhas, então. O F duas linhas para aquele valor ali. Menos 0,81773. Basta eu pegar esse valor. Colocar na minha calculadora aí, né? Ao quadrado. Alguém tem que levantar o custo aqui? Não, com a minha Com calculadora. certeza. A minha já morreu faz tempo. Então, Também deve estar na minha bolsa. não sei. Isso aí é o quadrado mais 12. Aí. Segundo a minha conta aqui, deu 12,66 aproximadamente, tá? Então ela é maior que mil. Que é maior que Ela zero. é Que é convexa. maior que zero. Aí a gente volta lá no. Aqui, ó. Ela vai ser convexa. Estritamente convexa. Mas pensando aqui na minha cabeça, ela é, sabe por quê? Porque sim. Porque o gráfico dela é uma parábola, né? Paramos para pensar, uma parábola, uma função de grau 4, né? A função original que a gente tirou aqui, né? É uma parábola. Embora eu tenha achado muito deselegante da parte de quem colocou essa função aí. Você colocaria outra. Eu Nem colocaria. colocaria, pra que colocar? Poderia colocar uma função cúbica, por exemplo, que quando eu derivasse daria uma quadrática, eu resolveria com a equação de segundo grau. Nossa. Ou até poderia ser uma função de índice 4, mas uma daquelas que a hora que cai aqui na função cúbica seja uma função que você consegue colocar alguma coisa em evidência. E aqui eu não consegui enxergar aqui muito bem isso, né? O que eles estão tentando fazer? Não consegui chegar a uma forma. Porque tem funções cúbicas que são fáceis de calcular, né? Seria colocar a quarta, né? Por 4 todo mundo. Não sei. Aí 1, 3, 3. Eu não sei qual que é qual seria o caminho, até porque deu uma resposta muito estranha. Não deu uma resposta assim. Por isso que a gente acha que tá errado. O que eu falei? Qual cavalo convexo? O que eu falei? Estritamente Eu não sei. convexa. É, marca aí a A, pode ser. Estritamente convexa. Depois você marca lá no negócio lá desse que bateu aí. Às vezes eu fico pensando se não foi digitado errado aí. Se não era um X ao cubo ali, porventura. Ah, esse livro aí é tudo do grupo Croton aí, é meio estranho esse livro. Ah, É estritamente convexa. Então é isso aí, agora vocês podem começar a fazer o outro problema de vocês aí. Vamos juntar todos os Valendo pontos. grupos. Precisa ser lançado. Precisa ser lançado. pode